Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá certo? Gente, em nossa primeira aula de matemática do nosso livro do quarto bimestre, tá certo? Eu espero que vocês abram nesse momento na página 3. Hoje nós vamos falar um assunto que ele é bem conhecido, que fala sobre as medidas de comprimento, certo? Nós vamos conhecer cada uma dessas medidas e também vamos transformar unidades de medidas, tá certo? Então, em nosso cotidiano, gente, as pessoas elas são envolvidas em situações nas quais nós precisamos o quê? Contar, né? Enumerar e medir, tá certo? Então, como você pode observar aí nessas imagens abaixo, elas estão o quê? Apresentando situações em que é necessário realizar medições, né? E também conhecer algumas unidades de medida, tá certo? Então, você pode observar aí as gravuras, certo? As duas pessoas, elas estão medindo, tá ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema métrico, tá certo? As unidades de medida padrão que nós usamos para medir, gente, é o metro, não esqueça disso. Para medir, usamos qual unidade padrão? Usamos o metro, não esqueça. O símbolo para representar o metro é a letrinha M, tá certo? O metro é a unidade de comprimento padrão adotada pelo Sistema Internacional de Medidas, que tem a sigla ou SI, tá certo? Então, é sistema utilizado aqui no Brasil, tá certo? Esse sistema, então vamos recapitular. Olha, nós temos o metro como a medida padrão, a letra M, né, representa esse metro. Nós temos também esse Sistema Internacional de Medidas, que conhecemos como SI, tá certo? Então, ele é utilizado aqui em nosso país, no Brasil. Então, para medir a sua altura em metros, por exemplo, podemos utilizar o quê? Uma fita métrica ou uma trena, tá certo? Então, vamos aqui adiante. O metro, gente, é a unidade padrão, né? Como eu falei anteriormente, da medida de comprimento. Mas agora nós vamos conhecer também seus múltiplos e seus submúltiplos, tá bom? Então, para medir grandes distâncias, né, como o comprimento de avenidas, a distância entre duas cidades, nós utilizamos os múltiplos do metro, certo? Que nós podemos ver na tabela aí abaixo, ó, que é o decâmetro, que tem DAM, o hectômetro, HM e o quilômetro, que é KM, tá certo? Até chegar em metro, né, que é a unidade padrão, né, que fica bem no meio. Já para medir as distâncias pequenas, como o comprimento de uma caneta, de um lápis, né? Ou ainda a largura de um celular, nós usamos os submúltiplos do metro. O decímetro, que nós temos DM, o centímetro CM e o milímetro MM, tá certo? Então, nós vamos observar aí na tabela, olha, as setas que elas vão indicando o quilômetro, aí vezes 10, né? Aí vamos para o hectômetro, vezes mais 10, vamos para o decâmetro e vezes 10, que nós chegamos onde? No metro, certo? Na unidade padrão. Aí depois nós temos decímetros, centímetros e milímetros. Da mesma forma também nós temos... nós usamos a multiplicação e embaixo nós usamos o quê? A divisão, tá certo? Então, gente, conforme as unidades seguem para a direita, os valores vão o quê? Ó, multiplicando, tá certo?
E conforme segue para a esquerda, os valores vão o quê? Dividindo. É só você observar as setinhas, tá ok? Então, vamos passar adiante. Agora, você vai observar a tabela abaixo, né? Observe aí que essa tabela, note que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, tá certo? Que um decímetro é igual a 0,1 metro e 1 milímetro é igual a 0,00,1 metro, tá certo? Você vai acompanhando a tabela. E agora nós vamos fazer a leitura das medidas de comprimento. Então, eu coloquei a tabela aí abaixo e nós vamos fazer a leitura, tá certo? Juntos. Então, nós podemos ver aí que nós temos 74 metros e 32 centímetros, tá ok? No próximo, 9 quilômetros e 201 metros. Abaixo, nós temos 407 metros e 60 centímetros. Logo a mais, temos 3 decâmetros e 15 centímetros. E o último, nós temos 1 centímetro e 8 milímetros, tá certo? Então, gente, vocês podem, para responder a atividade, certo? Vocês podem observar a tabela e vocês vão utilizar também, na primeira questão, uma fita métrica, uma régua e uma trena, tá certo? Para realizar a atividade proposta. Um grande abraço e até a próxima aula.